Quantas vezes na vida você decidiu fazer uma loucura? Acordou um certo dia de manhã, pensou ou simplesmente desejou mudar tudo aquilo que você construiu durante muito tempo. E nesse pouco tempo de vida, eu já vivi diversos tipos de cenário. E aprendi que a gente não deve viver sempre na zona de conforto. A gente sempre tem que arriscar para saber se a gente vai conseguir pular para o próximo nível. Porque toda vez que a gente está na zona de conforto, a gente acostuma com aquilo, com a mesma vida, com a mesma rotina. E depois de morar tanto tempo fora, viver vários tipos de situações na vida, eu não me acostumo mais viver nessa zona de conforto. E foi aonde a gente acordou num certo dia e decidimos ir embora. Acordamos, olhamos um para o outro e falamos assim junto: vamos vender tudo e vamos embora? Então foi isso que aconteceu. Essa mudança nossa que a gente está falando, como eu disse no vídeo anterior, né? A minha esposa está grávida, aqui onde a gente está não temos apoio, não temos ninguém para ter esse apoio, para que possa ficar com ela enquanto eu trabalho, certo? Então, a gente acordou num certo dia, olhamos um para o outro e resolvemos vender tudo. Menos a casa, claro, mas vender tudo. Os móveis, tudo que a gente tinha conquistado assim, de bens materiais, e decidir ir tentar a vida em outro lugar. Porque a gente que já morou fora, a gente sabe que tudo é incerto. A nossa vida lá fora sempre foi incerta. Lá fora que eu falo é ser imigrante em outro país, certo? Então tudo lá é incerto. A casa que você mora, alugada, é incerta. A vida que você tem é incerto. O trabalho que você tem é incerto. Pelo fato que lá o trabalho não é fichado. É sobre contrato. Então você pode simplesmente hoje trabalhar e o cara falar para você que tchau, não preciso mais do seu trabalho, certo? Não, você não tem a garantia que você tem aqui, certo? De estar trabalhando fichado, ter todos os seus recursos, porque quando você está trabalhando como imigrante, às vezes você não tem nem documento, não tem como você argumentar com a pessoa, então a sua vida lá sempre vai ser incerta. Assim era a minha vida lá, um dia tinha trabalho, outro dia não tinha, certo? A casa, às vezes a gente morava de aluguel com outras pessoas, né? Compartilhava a casa com outras pessoas, mas tem o risco da pessoa sair, chegar lá e mandar você sair da casa e você não tem opção para onde ir, não tem opção de onde morar, você entendeu? Então devido a esse tempo que a gente morou lá, a gente já estava angustiado, vivendo essa incerteza, certo? E decidimos comprar aqui esse cantinho pra gente. Graças a Deus conseguimos, né? Só que depois que a gente estava aqui, depois que a gente chegou, viveu aqui por um ano, na cidade que eu tô hoje, na cidade de João Pessoa, a gente não tá se encaixando, a gente não conseguiu se encaixar, porque, como se diz, a gente consegue manter a nossa vida aqui em casa, graças a Deus. Desde que eu cheguei não falta nada, não faltou nada, não deixei nenhuma conta a não ser paga, graças a Deus. Conseguimos aí nos manter, dá sim para viver no Brasil com pouco, dá porque eu sei, eu tô vivendo aqui. Só que a gente não tá mais acostumado a viver nessa zona de conforto, ter essa mesma rotina todos os dias, entendeu? Então foi aonde a gente olhou para um pro outro e falamos assim: vamos embora, vamos vender tudo e vamos tentar a vida em outro lugar. Ah, você quer ir para sua cidade, que no caso seria a minha, porque aqui onde eu tô é na cidade da minha esposa. Vamos para sua cidade? Eu falei, não quero ir para minha cidade, pelo fato que eu já vivi lá. Eu já sei como é a vida lá. Eu quero ir conhecer outros lugares, eu quero morar onde eu nunca morei, eu quero conhecer pessoas que eu nunca conheci antes. Então para mim não vale a pena voltar para minha cidade. Eu quero ir para o próximo nível. Aonde é o próximo nível? Para outra cidade. Vamos conhecer outros lugares, vamos vivenciar outros lugares. E aonde decidimos ir aí? Lá para a Serra Gaúcha, vamos lá para o Rio Grande do Sul, viver lá na Serra, entendeu? No interiorzinho, quase divisa com o Uruguai, entendeu? Então eu vou estar na divisa ali de Uruguai, Chile, Argentina. Então eu vou poder ali desbravar ali outros lados, para o lado de lá. É uma coisa que a gente sempre teve vontade de viajar o mundo, conhecer vários lugares. E aos pouquinhos estamos conquistando isso.
Conhecemos bastante lugares lá em Portugal, fomos para França, Espanha, conhecemos várias cidades pro lado de lá. Viemos aqui para João Pessoa, na Paraíba, estamos aqui há 1 ano e já conhecemos bastante lugares aqui também. Eu basicamente, eu já conheci bastante lugares aqui, lugares que eu nunca imaginava conhecer. Conheci aqui na Paraíba, aqui, né, no Nordeste, bastante lugares bonitos, que são coisas que eu imaginava que, sei lá, às vezes eu nunca ia conhecer se eu não tivesse dado aquele passo de fé lá atrás, se a gente não tivesse inventado de imigrar lá atrás, certo? É porque antigamente a gente achava muito difícil imigrar, muito difícil viajar, mas depois que você viaja 1, 2, 3, você vê que aquilo ali é uma coisa natural. Basta ter organização, basta querer, basta ter sonho e basta se planejar que tudo é possível. E teve uma parte da minha vida que eu via várias pessoas de um ciclo que eu vivia, pesquisando passagens de viagens chiques, ricas, certo? Para lugares bonitos. E um desses lugares era aqui onde eu moro. E eu ficava pensando, meu Deus, será que um dia eu vou viver isso? Será que um dia eu vou conseguir ir para esses lugares? Porque eu não tinha condição na época, não tinha. Morava numa casinha, no fundo da casa do meu avô, cheio de goteira. Quando chovia, molhava a casa toda e eu ficava lá naquele quarto pensando, meu Deus, será que um dia eu vou sair daqui? Será que um dia eu vou me imigrar? Será que um dia eu vou conseguir ir para fora? E quando eu chegava lá no trabalho, eu falava dos meus planos para os meus colegas lá de serviço, eles ficavam me zoando. Eu até falava lá com o pai do meu ex-patrão, gente boa pra caramba. Aí eu falava, um dia eu vou emigrar, velho, você vai ver. Aí ele falava, brincava comigo, você vai pra Boston, que no caso seria pra Boston. E ficava me zoando. Só que aquele sonho eu nunca deixei de sonhar, eu sempre persisti, sempre ficava vendo o vídeo. E aconteceu, eu consegui ir pra fora, vivi várias coisas, aprendi várias coisas. A minha mente abriu de uma forma que... Se eu vejo que pra mim não dá no lugar, filho, eu não tenho medo de ir pro próximo lugar, não. A gente vai pro próximo. Se chegar no próximo não der bom, a gente vai pro próximo. E por aí vai, a vida segue, entendeu? O que a gente tem que ter é um lugarzinho que se um dia não der certo, a gente tem um lugar pra voltar. Que lá fora a gente não tem. Então, crie raízes em um lugar e viaje o mundo da forma que você quiser, da forma que você conseguir. Não deixe de sonhar que tudo é possível. Então, acordamos um certo dia aí e falamos, vamos embora, vamos vender tudo e vamos embora. E é isso que está acontecendo. Comecei a pintar a casa aqui. Essa parede já está até úmida. Tá aqui o rolo, né? Como vocês sabem, eu trabalhava lá fora como pintor. Tô pintando a casa, eu vou deixar a casa toda pintadinha porque a gente vai alugar aqui. Botamos a casa na mão de um corretor para ele poder tomar conta da nossa casa. Já desmontei o guarda-roupa, aqui ficava um guarda-roupa, desmontei porque a menina vai vir buscar segunda-feira. Agora aqui a partezinha do meu filho, né, que tá pra nascer aí, que eu fiz aí com tanto amor, tanto carinho, essa parede. Tem o bercinho tá até aqui na frente, que tava ali nessa parede, tava bem bonitinho. Vou desfazer, vou pintar tudo, deixar bem bonitinho. As roupinhas dele, né, que a gente comprou, as coisinhas que a gente conseguiu aí comprar, já mandei pra lá, pro lugar que a gente tá indo. Mandei pelos correios, não consegui achar uma transportadora que levasse para lá. Então acabei mandando algumas caixas pro correio. Já até chegou umas caixas lá já. E rapaziada, é uma coisa que é uma sensação que eu não sei explicar para vocês. Só quem vive isso, essa loucura de querer viajar, viver um momento, curtir. Curtir aí a arte de estar vivo. De poder fazer tudo aquilo que sempre teve vontade. Então, um conselho que eu tenho a falar para vocês que vê o meu vídeo, nunca desista daquilo que você tem vontade, sempre seja motivado por algum sonho. E o meu sonho, o sonho da minha esposa sempre foi conhecer o máximo de lugares possível. E é isso que viemos fazendo, né, que estamos fazendo aí ao longo desse tempo. Graças a Deus estamos conseguindo aos pouquinhos estamos conhecendo lugares novos. E além disso, estamos conseguindo fazer uma história, criar uma história boa, certo? Agora vai vir nosso filho, que a gente também vai ensinar a ser assim, a ver um mundo diferente, não só esse mundo que hoje em dia o pessoal vive aí, de bares, baladas, entre outras coisas, né? A gente visa outro tipo de coisa agora,
Não vou falar que eu já vivi isso aí, porque eu já vivi também, já saí bastante, já bebi bastante. E graças a Deus hoje eu não bebo, não uso droga, eu não uso nada, graças a Deus, não bebo. E a minha vida é essa, é querer viajar, querer conhecer o mundo da forma que ele é e tentar absorver o máximo de coisas boas. Porque a única coisa que a gente vai levar é isso. São as histórias que a gente vai deixar e as coisas boas que a gente adquiriu. Porque casa, bens materiais, isso aí a gente não vai levar quando a gente for para outro plano, certo? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui da bagunça que tá aqui em casa. Eu já falei demais e o pessoal, eu sei que o pessoal também gosta de ver. Eu deixo a televisãozinha aqui ligada aqui porque eu gosto de ir vendo e fazendo minhas coisas. Eu gosto de acompanhar esse casal aqui porque são um casal humilde também. Estão construindo a casinha deles aí no interiorzinho e eu acho massa esse tipo de conteúdo. E é isso, rapaziada. Aqui é meu quarto, certo? Tinha uma trinquinha ali e aqui uns furos de cortina, né? Aí eu tampei, esse ar-condicionado aí talvez vai ficar na casa. Aí pintei essa parede, vou pintar essa aqui agora. Aqui eu vou ter que desmanchar, né? Onde eu fiz a parte dele, comprei isso aqui pra ele. As malas já estão feitas porque o guarda-roupa tava aqui, eu desmontei ele. Aí eu tampei do buraco que tava umas partilheirinhas que tava com o lenço umedecido, essas coisas. Aqui tá o nosso banheiro, certo? Aqui também já tá bem dizer, já desmontada a nossa cama. Essa parede eu acabei de pintar. Aquela ali eu vou pintar agora. E aqui, essa parede aqui eu já pintei. Pintei essa. Aqui estão umas caixas que a gente vai mandar também, ó. Isso aqui tudo a gente vai mandar. Menos isso aqui, que isso aqui é só sacola. Quadro. O guarda-roupa eu desmontei ele ontem, botei aqui. Essa parede aqui eu já pintei. Essa, agora, acho que dia 28, a menina vai vir buscar aqui essa estante aí, né? Aí eu vou reformar aqui esse tijolinho que eu fiz. E aqui esse muro tava todo sujo. Aproveitei para pintar ele. Tava sujo, né? Por causa da chuva. Aproveitei para pintar ele aí. Deixar ele bem pintadinho. Pra pessoa que alugar aí, pegar a casa bem limpinha, né? Bem novinha. Tem essa área aqui atrás também. Aqui onde eu tinha minhas criaçãozinhas, acabei tendo que desfazer. Aí tem essa área, o projeto aqui era fechar aqui fora a fora de telha colonial, para ter uma área muito boa aí, né, de lazer. Fazer aqui a área de churrasco. Já tinha até no projeto. E aqui tem a minha plantação, né? As plantinhas aqui que eu gosto, que eu cuido com muito carinho. Tá uma bagunça, mas é normal para quem tá de mudança. Essa bagunça é super normal. E aqui tá a nossa garagem. Aqui cabe um carro, cabe até dois se a pessoa quiser, mas aqui a ideia era fazer um ponto comercial futuramente e aqui ficar de garagem. Mas como a gente é do mundo, né? A gente é do mundo, então a gente não se apega a muita coisa. Essa bancada não tinha, essa bancada nós mandou fazer quando a gente estava lá em Portugal. Gastamos aí 9 mil para fazer ela. Íamos fazer os projetos e tal, mas decidimos não fazer, porque a gente ia deixar experimentar e ficar um ano aí na cidade, para ver se a gente ia se adaptar, se a gente ia gostar dessa vida, né? Mas acabou que a gente aí é aventureiro. Tem outro banheiro, então aqui em casa são 2 banheiros. Um social e um quarto com suíte. Ali também é um quarto, então são 2 quartos. Ali fica o salão, né, da minha esposa. E a gente que vive assim intensamente as coisas, gosta de viver novas coisas também, a gente não se apega muito a essas coisas não. Porque a gente já entendeu que a gente sim precisa do dinheiro, mas não só do dinheiro, a gente também precisa de ser feliz. Porque não adianta a gente ter muito dinheiro, mas não ter nada no coração, não conseguir entregar aquilo que a gente sempre busca, né, para as pessoas que nos rodeiam. E eu sou uma pessoa que
eu transmito, eu gosto de transmitir paz para as pessoas e tento ser honesto. Aliás, eu sou honesto em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu falo, porque eu aprendi a ser assim, eu aprendi a viver assim. E esse tempo lá fora, graças a Deus, me trouxe uma bagagem de vida muito grande, que eu acho que eu não fui feito mais para estar sempre só no lugar, sabe? Para viver sempre aquela mesma vida. Ainda mais agora que eu vou ser pai de primeira viagem. Então eu quero ter mais qualidade de vida, poder ir num parque, ir numa praça, em paz, fazer um piquenique com meu filho, com a minha esposa, levar meu filho em vários lugares, fazer várias viagens com ele. Então eu estou num lugar que eu não vejo que isso vai ser possível pela criminalidade que lá vai aumentando aqui na cidade de João Pessoa. E também pela infraestrutura que a cidade tem, que é um pouco inferior a outros lugares. Infelizmente aqui é a cidade que eu moro hoje, a única parte boa que tem são as praias, certo? São as praias. Foi um dos motivos que me fizeram a vir para cá. Eu, antes de ir para um lugar, eu gosto muito de ver vídeos sobre o lugar. E eu não vi muitos vídeos de João Pessoa. Os vídeos que eu sempre vi foi ali na praia, na orla, o pessoal andando na orla, mostrando ali aquelas partes bonitas, que foi aonde me fez vir para cá. Mas eu não encontrei vídeo de outras partes de João Pessoa, tipo de bairros, de como realmente é a vida. Então, como aqui era a cidade da minha esposa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro para sua cidade, chega lá a gente vê como vai ser. Se não der certo, a gente pula para o próximo nível. E foi isso que aconteceu. A gente veio para cá, a gente não se sente seguro o bastante para poder criar o nosso filho, para poder realmente ter a raiz aqui, certo? Temos a nossa casa, que é o nosso ponto de apoio, que vamos para certo lugar, não deu certo, a gente tem aqui como ponto de apoio, que eu acho que todo mundo deve ter esse ponto de apoio, um lar. Mas a gente tem que ver outros fatores que também pesam muito na vida da pessoa, e a qualidade de vida e a segurança é o que pesa mais, certo? Não adianta ser uma cidade barata, mas se não tem fiscalizações na rua, se não tem uma segurança adequada para as pessoas poderem andar livremente na rua. Eu sei que o Brasil está complicado em todos os lugares, mas aqui desde o dia que eu cheguei aqui, estou aqui há um ano, eu nunca vi uma fiscalização, eu nunca vi uma blitz, eu nunca fui parado pela polícia, certo? Eu não tive essa fiscalização, eu não vi essa fiscalização, pelo contrário, eu vejo as pessoas andando aí na rua sem capacete, passa na frente das polícias sem capacete, e tanto faz, tanto fez, certo? Mas cada um vive da forma que quer. Eu não cresci vivendo dessa forma e também não quero educar meu filho aqui. Eu vou educar meu filho dentro de casa de uma forma, mas quando ele sai na rua, que ele vê que todo mundo anda diferente daquilo que ele aprendeu dentro de casa, é muito fácil ele querer andar errado também, porque aqui dentro de casa ele vai ser uma coisa, mas quando ele sai na rua ele vai ser outro tipo de pessoa que você não vai saber e não vai conhecer ao longo do tempo. Então não é assim que eu quero criar meu filho. Então por isso a gente acordou um certo dia e falamos, vamos embora, aqui não é o nosso lugar. Então decidimos aí a vender tudo e vamos lá para a Serra Gaúcha, que é um lugar que eu já pesquisei, tem um parente lá, parece ser um lugar muito bom, muito tranquilo de se morar. Além do mais, é um interiorzinho, certo? E eu acredito que lá talvez vai ser melhor do que está sendo aqui. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que acreditar que vai ser melhor. E se lá for melhor, a gente vai permanecer lá por um bom tempo, certo? Até o nosso filho se estabilizar, né? Ficar mais fortezinho. E depois disso, talvez retornaremos aí para a Europa. Mas isso aí são cenas para outros capítulos, porque antes disso vai vir vários vídeos aí no nosso canal. Lembrando que eu partilho um pouco sobre a minha vida, sobre um pouco da minha história, incentivando outras pessoas aí a correr atrás aí, né, dos seus sonhos, de viver aquilo que sempre
teve vontade, e também de mostrar como a vida realmente é, como eu mostrava minha vida lá fora, né, sendo imigrante, passando por diversas coisas, preconceito, golpes que a gente já tomou, certo? Então, o intuito desse canal é mostrar mesmo a minha vida e como ela é vivida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma explicação aí para dizer o porquê vamos deixar aqui a cidade de João Pessoa para ir morar na Serra Gaúcha, lá no interiorzinho do Rio Grande do Sul. Aguarde aí para os próximos vídeos aí, que vai vir muitos vídeos bons aí no nosso canal. E eu espero que vocês gostem. Tamo junto e até o próximo vídeo.